Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Colégio Novo Éden, aqui é o professor Igor, e hoje vamos dar sequência aos nossos estudos, conteúdo de terceiro bimestre já, pessoal, é o livro verde, bora lá! E esse slide é chocante, pode ser o retrato do futuro do nosso planeta. Se a humanidade não mudar seus hábitos de consumo, infelizmente, né, seguindo aí as questões aí do aquecimento global e também poluição a níveis alarmantes, contaminação das águas, desmatamento desenfreado nos biomas, infelizmente é o que está provocando. Pessoal, então, para tentar explicar aquele slide quanto à contaminação, desmatamento, poluição e hábitos de consumo que levou àquela paisagem, vamos tentar explicar, né, desde um período histórico, né, desde o contexto histórico da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria foi aquele período, né, de uma grande tensão geopolítica que existia entre os Estados Unidos no Ocidente, né, no extremo, na parte ocidental do nosso planeta, eles sob um regime capitalista e de outro lado, né, sob influência de socialista, do socialismo, né, havia a União Soviética. Então, duas superpotências no âmbito militar, né, em um confronto político que não ocasionou confrontos armados, mas causou muito terror, né? Foi um período muito marcante para a história. Então, existia, né, na ordem bipolar, de um lado ali os capitalistas, né, liderados pelos Estados Unidos, né, e do outro lado a União Soviética. Ficou chamado de ordem bipolar do mundo. Então, as duas maiores potências que tinham maior influência sobre naquela época, né? Entre 1945 até 1989 e 1991. Então, bora. Pessoal, e daí já começa a ocorrer um tipo de hierarquia do poder, né? Porque uma forma de regionalizar o mundo nessa época, né, no período da Guerra Fria, era como se no primeiro mundo, né, o primeiro mundo fosse países capitalistas desenvolvidos, né? Então, países de primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos. Os de segundo mundo são os países socialistas e desenvolvidos também, né? E o terceiro mundo são os países subdesenvolvidos ou emergentes, aqueles que estavam em processo de desenvolvimento, né? Pessoal, então é interessante observar, ó, durante a Guerra Fria, então, os países que eram considerados países de terceiro mundo, observe toda a África do Sul, países da América Central, quase em a totalidade dos países da África, né? Com exceção da África do Sul. Então você tem também quase totalidade aí dos países do Oriente Médio. Você tem aí grande porção ali dos países que compunham ali, né, ou das ilhas também, que compunham ali o Pacífico. E já os países que são considerados países de segundo mundo, Cuba, né? Cuba ali naquela porçãozinha ali dos países que compunham ali o Caribe. Temos Cuba ali. Grande porção, né, da Ásia e da Europa Oriental, com exceção do Japão, e os países considerados de primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, parte da Península Escandinava ali, e aí vamos ter a Austrália e Nova Zelândia e a África do Sul. E aí, com o fim da Guerra Fria, né, o tombamento ali do muro de Berlim, né, que marcou o fim da Guerra Fria, houve a separação, né, dos países, né, que antes pertenciam ao bloco socialista, agora formam a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Uma foto, né, do retrato do fim da Guerra Fria. Um slide eu achei bastante interessante, né, a originalidade dessa foto. E aí temos uma nova ordem mundial, né?
E aí temos os Estados Unidos continua como protagonista, né? O capitalismo vence, o Ocidente vence. E aí algumas características da nova ordem mundial, né? Uma alteração da ordem mundial no plano geopolítico, no qual resulta uma nova configuração política. A nova ordem teve como início o fim da Guerra Fria. E, e aí eles começam a reconhecer a OTAN, né, os países do Atlântico Norte, como uma força militar suprema, né, sob liderança dos Estados Unidos e também o bloco europeu ali, né, como potências é, hegemônicas. E aí na ordem unipolar temos, né, um lado militar, ninguém mais pode ir contra os Estados Unidos, né? Então é uma forma de uma outra nomenclatura, né, durante um certo tempo foi utilizado. Costuma-se então admitir que considerem, né, os Estados Unidos como de ponto de vista militar único, né? Então, e aí depois uma ordem multipolar, né? A ordem multipolar, segundo a expressão, ela é utilizada a multipolaridade, ou seja, já não existe apenas um poder, né? Já considera-se mais de um país no âmbito principalmente econômico, né? No poderio militar já não é mais o critério principal, mas ele passa a se estabelecer também um critério econômico. Aí sendo assim, surge então outras potências, né? Então, além dos Estados Unidos, temos o Japão e a União Europeia, né? E também, né, em um primeiro, né, num determinado período, é considerado também a China em um segundo momento, tá? E, sobretudo, a partir da década de 2000, então, em um primeiro momento, União Europeia, Japão e Estados Unidos, e em um segundo momento, considera-se, né, a China como principal potência emergente, né, aquela potência que começa, né, a surgir a partir, né, da década de 2000. Pessoal, começam a surgir as áreas de influência, né? Então, no lado mais ocidental ali, sob influência dos Estados Unidos, toda a América, toda a porção praticamente, né, com exceção ali da Groenlândia, você tem ali uma grande porção sob influência dos Estados Unidos. E aí a União Europeia também sob influência, né, influenciando quase toda a totalidade da Europa. E o Japão influenciando ali todo o Sudeste Asiático e agora já compreende também com a Austrália e grande porção ali, né, da Oceania, muito interessante de observar. Então, fim da ordem bipolar, fim também da ordem multipolar, né? Esse slide depois, se vocês quiserem apertar no pause e dar uma estudada, achei bastante interessante. Já começa a utilizar um novo termo, a ordem unimultipolar. E nesse termo, há os Estados Unidos como um poder, né, um superpoder, né? E aí você já começa a utilizar os Estados Unidos como uma superpotência e outros múltiplos centros de poder, né? Não só o Japão e a União Europeia, mas já começa a surgir já ou a China já com muita influência também, né? Já a China já com grande capacidade de potencializar, desculpa, de confrontar, né, essas outras potências, e tanto no âmbito econômico como até militar, né? A China já começa também a se militarizar. E aí a gente na ordem unimultipolar a gente tem os Estados Unidos com a hegemonia máxima, né, sendo considerado o maior, e outros centros de poderes, né, com um pouco menor relevância, mas também no âmbito econômico de grande importância, né, na geopolítica. Pessoal, em uma outra forma, né, de também identificar a organização mundial e o desenvolvimento das nações, já começa-se a utilizar, né, outra nomenclatura, né, ou então outra hierarquia, né. Os países do norte são desenvolvidos, né, conseguiram, né, ou então
detém, né, o poder, detém um monopólio das riquezas, né? Com uma exceção também da Austrália, que está no hemisfério sul, mas faz parte dos países desenvolvidos do norte. E aí temos os países menos desenvolvidos economicamente, ou por desigualdades, ou por algum critério, né? Educação, enfim. E esses países já em sua totalidade no hemisfério sul. Então observe nesse mapa, tá? Países do norte e os países, com exceção ali, ó, todos esses países no hemisfério norte já são considerados desenvolvidos, de economia desenvolvida. Mas para ser considerado um país desenvolvido, existem outros critérios, não só no âmbito econômico, tá? Porque o Brasil, por exemplo, pessoal, e agora com o eixo norte-sul, você já tem já as áreas de influência também muito bem delimitadas, né? Muito bem marcadas. Então, observe ali, ó, os Estados Unidos com grande influência ainda nas Américas, a União Europeia com grande influência, né? A União Europeia aqui, ó, influenciando a África, inclusive, né? E toda a porção da Europa. E observe então a influência do Japão, né? Limita-se mais nessa região aqui que vocês estão observando. Tá? E mais um slide aí, depois se vocês quiserem dar mais uma olhada, só que agora ele um pouco mais moderno, né? Agora já começa a utilizar outros focos de potência, né? Já começa a utilizar já ó, o B aqui por acaso é a China e o C aqui é a Índia. Já começa então a despontar outros polos, né? Outros polos de poder. Então é uma ordem já começa a aumentar, né? Inclusive a Rússia aqui, ó, a Rússia, e eles já podem também apontar. Eu já vou adiantar para vocês aqui mais um país que na geopolítica mundial já começa a aparecer também, né? Já vou colocar aqui a letra, ó, a letra T, tá? O Brasil. O Brasil já começa também, por isso que pertence ao bloco dos BRICS. Os BRICS, que são esse bloco emergente, o bloco que está mais crescendo agora economicamente no âmbito mundial. E não só economicamente, né? Mas estão se industrializando, estão se equipando, e suas economias, né? Sua força de trabalho também muito grande, mão de obra muito grande. Pessoal, e agora passam a surgir, né, as economias emergentes, né, considerado em desenvolvimento, né, que mais cresce no momento, principalmente pela sua mão de obra, pela sua força de trabalho. Junto, esses países representam 42% da população mundial, né? Só esses 5 países aí. E são potências, né, onde estão espalhados pelo mundo, né, como você pode observar. E aí, o B, né, de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, para formar a palavra BRICS, né? O C de China e o S de South Africa. Pessoal, mas não é só a economia desses países que está aumentando, né, de uma rapidez impressionante, mas também o índice de desenvolvimento humano, né? Você já começa a ver indicadores sociais, saúde, educação, saneamento básico, né? Condições sanitárias, estão se urbanizando também muito rapidamente. O Brasil já está densamente urbanizado, mas a China e a Índia ainda estão se urbanizando a uma velocidade absurda. A Índia, por exemplo, né, com certeza, né,
tem muito potencial ainda para se urbanizar, uma vez que apenas 29% da sua população é urbanizada. E aí ocorre, né, com os avanços tecnológicos, né, algumas técnicas, alguns estudos científicos, já começa a ser de tal maneira, né, que esses países estão consumindo de tal maneira que a temperatura média do planeta está tá mudando, tá? Ele está aquecendo, está cada vez mais quente e está cada vez mais difícil viver, né, nesse planeta. E você já começa a sentir reflexos, principalmente no meio ambiente, tá? Você já começa a ver que o verde, né, as áreas verdes estão diminuindo, né, através das queimadas e desmatamento, por ação humana, né, as indústrias, né, então atividade industrial, as grandes cidades, né, as metrópoles crescendo cada vez mais, isso aí está causando e estamos, né, seguindo para esse tipo de modelo que vocês estão vendo nesse slide, né, um país cada vez mais industrializado, né, um mundo cada vez mais industrializado, né, levando em consideração a necessidade do homem, né, a população mundial não para de crescer e, portanto, a necessidade, né, por matéria-prima e a busca por recursos também não para, né, de crescer. E esse slide, depois se vocês quiserem apertar um pause e dar uma estudada, achei bastante interessante, achei na internet. Fala sobre o aquecimento global. Então é um mapa mental muito, muito divertido, tá, pessoal? Faço questão que vocês depois analisem bem ele. E começa a surgir então as conferências do meio ambiente, né? Algumas conferências, algumas aconteceram aqui no Brasil, inclusive. A primeira foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972. E aí ocorreu duas, né, no Rio de Janeiro. Uma em 92, outra em 2012, tá? Mas em 2002 ocorreu uma na África do Sul, né, que foi a Rio mais 10. Então no Brasil tivemos a Rio 92, e aí tivemos, né, a Rio mais 20 em 2012. E em 2015 aconteceu uma em Nova York, tá? Na sede da ONU, tá? E aí e um dos temas que eles sempre costumam falar, né, nessas conferências, né, discutir nessas conferências, é o desenvolvimento sustentável, né? Como extrair da natureza, né, ou retirar da natureza o suficiente ou o necessário, né, para que não afete o futuro das gerações. Ou seja, um progresso visando minimizar aí os impactos ambientais. E aí temos o índice de desenvolvimento. Esse aí determina, né, se o país ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. E existe uma dinâmica ali, né? E varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de zero, pior é o indicador, né? Quanto quesitos de saúde, educação e renda. E quanto mais próximos de um, melhores são as condições, né? Então, quanto mais próximo de um, é mais desenvolvido, né? Mais suficiente o país, tá? Para as necessidades da sua população. E aí observe, né, a dinâmica, né, os países ali da América do Norte e anglo-saxônica, ali, Canadá e Estados Unidos, Austrália, boa parte dos países da Europa, tá, estão entre os melhores índices de IDH no ranking aí, né. E aí essa lista dos melhores índices de desenvolvimento humano, eu posso citar quatro aí, a Noruega já faz muito tempo que já está naquela posição, e aí Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia, Hong Kong, Suécia, Singapura e Países Baixos. Então, com exceção da China e da Austrália, aí a gente tem aí a grande maioria dos países aí da Europa, tá? E os piores indicadores, né? A nível de curiosidade, eu listei para vocês aí um enfoque especial ali para República Centro-Africana com o pior índice de desenvolvimento. E temos ali também a Etiópia, tá? Com índices bem. A maioria deles da África, né? Pertencentes ali principalmente à África
subsaariana. E aí temos o índice de Gini, que assim como o índice de desenvolvimento humano, mas esse aqui ele, especificamente, né, ele determina a renda, né, e o estudo dele é mais quanto à renda, né, o quanto que a renda per capita de um determinado cidadão em um determinado país. Então, mensurado em um número que vai de 0 a 1, de forma que 0 é um país totalmente igual, é um país de igualdade social muito, muito justo, né? E quanto mais próximo ele for de 1, representa que o país ele é totalmente desigual, em que apenas um indivíduo ou uma parcela muito restrita de pessoas concentra as rendas. Então, quanto mais próximo de 0, ele é mais próximo de uma igualdade social. Quanto mais próximo de 1, ele é mais desigual. Pessoal, e aqui vamos falar sobre o primeiro, segundo e terceiro setor. A gente não está falando dos setores da economia, tá? Mas um setor de desenvolvimento, de organização. E aí, aqui nesse quesito, né, nesse conceito, o primeiro setor é o governo, né, que ele é responsável pelas questões sociais. O segundo setor é o setor privado, das empresas privadas. E o terceiro setor é aquele setor que é de empresas sem fins lucrativos, empresas que empregam serviço, mas é, sem, sem lucro, né? Sem fins de lucro, de lucrar. Então, como é que funciona aí na organização, né? O primeiro, segundo e terceiro setor. Achei bastante interessante esse slide para vocês verem como é que funciona, né? O conceito. Pessoal, e as ONGs, elas como pertencem às empresas sem fins lucrativos, né? São instituições filantrópicas. Então, o terceiro setor é composto quase que em sua totalidade de mão de obra voluntária. São de pessoas que vão lá para ajudar, né? O terceiro setor é mantido com iniciativas privadas, mas através de doações, né, ou de incentivos do governo. Dentro das organizações que fazem parte do terceiro setor, a gente tem ali as ONGs, as organizações não governamentais, as entidades filantrópicas, as organizações da sociedade civil e de interesse público, as organizações sem fins lucrativos e outras formas de associações civis sem fins lucrativos. E aí temos os slides de umas ONGs aí que eu peguei para vocês na internet. Olha, algumas lutas, por exemplo, né, como as sociedades LBGT, sem fins lucrativos, são organizações, né, que lutam por uma causa. As ONGs para crianças, né, a gente tem várias distribuídas. Pessoal, outro exemplo então de empresas do terceiro setor sem fins lucrativos, temos aí a BNT, que ela trabalha também, inclusive, para empresas privadas, mas ela não tem fim lucrativo. Ela fornece estudos, técnicas, e ela é responsável por normalizar, né, um padrão técnico de se utilizar aqui no Brasil para vários segmentos, para vários setores. Ela fornece insumo e fornece material também tecnológico. Outras empresas, por exemplo, aqui temos empresas que utilizam, né, o certificado ambiental, né, aquelas que não agridem a natureza. A BNT, assim como a BNT, a ISO, né, ela fornece requisito essencial para as empresas que desejam uma competitividade, mas marcado mesmo pela melhoria no desempenho ambiental. Então, as empresas que têm, né, o selo ISO, um certificado, assim como a BNT, ela fornece também, né, esse selo, né, são empresas que estão lado a lado com o meio ambiente, né? Elas possuem características
de tentar de desenvolver, né, o desenvolvimento, desenvolver o desenvolvimento não, de ter a capacidade de produzir o desenvolvimento sustentável. Então a ISO, né, ela fornece etiquetas, selos, rótulo, né, principalmente, né, mas não só em produtos, né, mas em gestão, em serviços, enfim. E aí tem suas categorias ali, né? Observem, né, que são várias categorias. E é o certificado, né, o selo, né, ambiental das organizações que fiscalizam, né? Geralmente elas rotulam, né, com esses selos. Se uma empresa é, utilizou, né, um recurso natural, extraiu algum recurso natural, e tiver no seu produto um rótulo desse, um selo desse, pode saber que ela fez da melhor forma possível, né? Ela utilizou, ela extraiu da natureza ou ela tirou, né, de forma sustentável. E nós podemos ser amigos do meio ambiente, né? São muitas empresas que já fazem sua parte. Se nós se nos propusermos a utilizar os recursos de maneira sustentável, não agredir, não contaminar, não desmatar, não poluir, ou então utilizar os recursos de maneira sustentável, né, sem impactar. E com certeza, se cada um fizesse a sua parte, a gente ia conseguir é, diminuir, né, essa velocidade, né, do aquecimento global, né, esse fenômeno do aquecimento global que está sendo ocasionado pelo efeito estufa. Isso realmente é um problema que deve começar a ser visto com melhores olhos, tá? Uma vez que está causando mudanças climáticas severas já no mundo. Então, bora lá, pessoal. Muito obrigado. Essa foi mais uma videoaula. E é isso aí. E essa foi mais uma videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estarei disponibilizando para vocês as atividades relacionadas a esse conteúdo, a essa videoaula, na plataforma do Produção Acadêmica, tá ok? Tudo de bom para vocês, um abraço, tchau, tchau.